A ideia expressa pela palavra perfect é de passado. Em regras gerais, o present perfect trata de ações que aconteceram em um passado antes do presente. Estrutura have ou has, mais particípio passado do verbo principal. Afirmativa: I have always told you the truth. Negativa: I haven't begun that project. Interrogativa: have you already finished the report? Vamos ver agora os usos do present perfect. Primeiro caso: tempo indefinido no passado. Diz-se que para o simple past, o tempo em que uma ação ocorreu é o que definitivamente interessa. Para o present perfect, o que importa é a ação e não quando ela aconteceu. Portanto, se o tempo no passado não for mencionado, usaremos o present perfect e não simple past. Ou seja, o presente perfeito deverá ser utilizado no lugar do passado simples quando não houver resposta para a pergunta when. Observe-se a diferença. I have done the homework. Eu fiz a tarefa de casa. Present perfect, indefinite time in the past. I did the homework yesterday. Eu fiz a tarefa de casa ontem. Simple past, definite time in the past. Segundo caso, ações repetidas no passado ou que podem ser repetidas dentro do período em que se fala. O present perfect é utilizado com períodos nos quais a ação é repetida. I have listened to that CD a zillion times. They have made the same speech again and again and again. Agora, pode-se imaginar a seguinte situação. Meu melhor amigo me conhece bem. Ele sabe que eu sou viciado em café e bebo muitas xícaras todos os dias. Ele sempre me pergunta quantas xícaras de café bebi. Se ele me vê às 11 da manhã e quer saber quantas xícaras já bebi, em inglês a pergunta seria a seguinte: How many cups of coffee have you had this morning? O tempo verbal a ser usado aqui é o present perfect, visto que amanhã não terminou e a ação ainda pode ser repetida. Nesse caso, ainda posso tomar mais café até o fim da manhã. Mas, se meu amigo me encontra às 3 horas da tarde e me questiona sobre a quantidade de café consumida de manhã, a pergunta tem que ser: How many cups of coffee did you have this morning? Percebe-se que nessa segunda pergunta utiliza-se o simple past, pois amanhã já acabou e não é mais possível alterar o número de xícaras de café bebidas até o meio-dia. Terceiro caso, palavras mágicas. Palavras mágicas são aquelas que ajudam a identificar a necessidade do uso dos tempos perfeitos, principalmente do present perfect. É interessante que, em um exercício de completar as lacunas com o tempo apropriado dos verbos, elas sejam procuradas para facilitar o trabalho. São elas: lately significa ultimamente, vem geralmente no final da oração. Recently significa recentemente, também vem geralmente no final da oração. Pode-se usar a tradução literal, ao pé da letra, tanto com lately quanto com recently, pois essa construção acontece normalmente em português. She has studied very hard lately. Have you written much recently? Since significa desde.
é usada fundamentalmente antes de datas ou pontos de tempo específicos. For significa por. A é usada antes de períodos de tempo. She hasn't sung for years. Already significa já, expressando a ideia de urgência, tempo antes do esperado. Usa-se already na afirmativa e na interrogativa, mas nunca na negativa. Na interrogativa, normalmente vem entre os verbos auxiliar e principal, mas também pode vir no final da pergunta para expressar surpresa. Have you already shown him to the table? Have you changed all those tiles already? Ever significa já, alguma vez. É utilizada na interrogativa entre os verbos auxiliar e principal. Have you ever dreamt in black and white? Never significa nunca. Deve-se prestar muita atenção ao fato de never ser uma palavra negativa. Portanto, o verbo deve vir na forma afirmativa. Não existe negação dupla em inglês. A palavra never também não é utilizada na forma interrogativa, exceto em contextos de ênfase e surpresa. Note-se que ela também vem no meio dos verbos auxiliar e principal. We've never flown with American Airlines. Just. Quando usado com o present perfect, nada tem a ver com apenas ou somente. Ele dá a ideia de um passado muito recente, algo que se acabou de fazer. É sempre utilizado entre o verbo auxiliar e o verbo principal. My family has just come back from Beijing. Yet significa já quando usado na interrogativa. Porém, quando utilizado na forma negativa e no final da frase, a melhor tradução é ainda. No entanto, é possível o uso da palavra yet na interrogativa negativa para expressar surpresa e impaciência. Has she called yet? No, she hasn't called him yet. Yet pode ainda ser traduzido, quando usado na afirmativa e no início da frase, por apesar de ou contudo. We had an appointment here at 4 o'clock, yet he didn't show up. How long é usado para perguntar há quanto tempo. Note-se que, instintivamente, ao se fazer essa pergunta, projeta-se ao passado e vê-se até o presente. How long has she been here?